Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Aqui é a professora Antoneide com mais uma videoaula referente ao módulo 8 de Matemática do Ensino Fundamental. E hoje nós vamos resolver essa questão referente ao conteúdo de porcentagem, que está no módulo. Essa questão ela é bem simples. Ele pede para a gente completar o quadro a seguir. Então aqui nós vimos nessa primeira linha aqui que nós temos a taxa percentual, no formato de 25%. Nós temos a fração centesimal, a fração irredutível e o número decimal, certo? Então aqui, 25% ele está representado na forma percentual. Na fração centesimal, ou seja, quando o denominador é 100, ele coloca o número 25 sobre 100, que também representa 25%. A fração irredutível. Professor, o que é essa fração irredutível? A fração irredutível é você pegar uma fração e simplificar até ela se tornar, como o próprio nome diz, irredutível. Ou seja, você não consegue mais simplificar nem o numerador, nem o denominador, certo? Então, aqui, ele foi simplificando, até encontrar a fração 1/4. Se eu dividir diretamente aqui 25 por 25, dá 1. E se eu dividir 100 por 25, dá 4. Não obrigatoriamente você tem que pegar um número tão grande. Se você for dividindo aos poucos, também vai dar 1/4. Só que você tem que prestar atenção. O mesmo número que você dividir em cima, você também tem que dividir embaixo, no denominador. Ou seja, eu não posso, por exemplo, dividir 25 por 5 e 100 por 2. Não posso. No caso aqui, eu vou dividir 25 por 25 e 100 por 25. Até chegar, a minha fração 1/4. Irredutível. Porque eu não consigo, não existe nenhum número que eu consiga dividir ao mesmo tempo o 1 e o 4. Certo? E o número decimal, basta você dividir essa fração. 1 dividido por 4 dá 0,25. Então, nós temos uma tabela inteira aqui para completar, certo? A linha de baixo, ele dá na forma de porcentagem, percentual. Então, aqui eu tenho 70%. Para eu transformar para a fração centesimal, o meu denominador, ou seja, a partezinha de baixo da fração, tem que ser 100. Então, eu pego esse número 70 e divido por 100. Então, a fração centesimal de 70% é 70 sobre 100, certo? A fração irredutível dessa fração aqui, basta simplificar. Agora, é o seguinte, para facilitar, eu vou cancelar esse zero com esse zero e vai ficar 7 sobre 10. A minha fração irredutível já é 7 sobre 10, ó. Cancelando esse zerinho, com um zerinho aqui do 100 vai ficar 7 sobre 10. Professora, eu não posso continuar simplificando? Não pode, porque não existe nenhum número que eu consiga dividir o 7 e o 10 ao mesmo tempo. Então, a gente para por aqui e essa é a nossa fração irredutível referente a essa fração. E o meu número decimal, referente a essa fração, basta eu fazer a divisão. 7 dividido por 10, 0,7. Na terceira linha, ele começa com a fração centesimal. Então, fica bem fácil a gente voltar para cá e achar a forma percentual. Aqui, ó, se você fizer a leitura, praticamente você encontra a resposta. 20 sobre 100, ou seja, 20%. Olha só, então, está na forma percentual dessa maneira aqui. Professor, e para a gente encontrar a fração irredutível, eu também posso cancelar esses dois zerinhos? Pode. Aqui vai ficar, cortar esse zerinho, com esse zerinho vai ficar 2 sobre 10. Porém, a minha fração 2 sobre 10 não é a minha fração irredutível. Por quê, professora? Porque tanto 2 como 10 eu posso ainda simplificar. Se eu dividir o 2 por 2, dá 1. Se eu dividir também o 10 por 2, dá 5. Então, a minha fração irredutível vai ser 1 sobre 5. Paro aqui, como eu venho dizendo desde o início, porque eu não consigo mais dividir o 1 e o 5 pelo mesmo número, certo? E para encontrar o número decimal, basta dividir
1 por 5, que dá igual a 0,2, ok? Na quarta linha, da mesma maneira, eu tenho aqui a fração centesimal, e a gente de cara percebe que é 2%, né? Porque aqui a minha fração centesimal entrega isso, né? Para a gente encontrar aqui a fração irredutível, nós devemos simplificar essa daqui. Vamos atrás de um número que eu consiga dividir tanto o numerador como o denominador. Então, vamos lá. 2 dividido por 2 é 1. 100 dividido por 2 é 50. Então, eu já encontrei a minha fração irredutível. Por quê? Porque eu não consigo mais simplificar. E 1 dividido por 50, para a gente encontrar o meu número decimal, é 0,02. Se você for dividir aqui, tiver muita dificuldade, vem para cá, ó. 2 dividido por 100, tem 2 zerinhos, volta 2 casas, então vai ficar 0,02. Nesse quinto exemplo aqui, ele quer que a gente inicie pela fração irredutível, certo? Aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pensar da seguinte maneira. Para eu encontrar a minha fração centesimal, o denominador tem que ser 0, ok? Então, se eu acrescentar um 0 aqui embaixo, o denominador já fica 100. Porém, se eu acrescentar um 0 embaixo, eu também preciso acrescentar um 0 em cima. Então, eu acabo encontrando a minha fração centesimal. E, através dela, eu acabo encontrando a minha forma percentual, porque já entrega 30%. Né? E para encontrar aqui o meu número decimal, eu divido 3 por 10, que é igual a 0,3. Nessa última linha aqui, ele inicia pelo número decimal. Então, eu vou orientar vocês a transformar esse número decimal em fração, da seguinte maneira. Você vai pegar o número 34, que fica no numerador, e eu olho quantas casas tem após a vírgula. São 2 casas, então 2 zeros sobre 100. E de cara você já encontra, né, a fração centesimal, e através dela fica tudo mais fácil. Eu sei que isso daqui é 34% na forma percentual, e a minha fração irredutível também, através dela, basta simplificar. Aqui, se eu simplificar por 2 em cima e embaixo, eu já de cara encontro a minha fração irredutível, porque a partir daqui eu não consigo mais simplificar. Um exemplo bem simples, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.